fui resolver um negócio na escola da minha filha. Eu tô aqui tomando um vento num prédio aqui, sentada num paralelepípedo. E nós que somos mães de pré-adolescente, a gente não pode passar a mão na cabeça dos nossos filhos. A gente tem que saber ter autoridade, né? A gente tem que saber impor limites. A gente tem que saber dizer não sim, dizer não para eles. Nem sempre sim significa prova de amor, né? E quem viveu década de 80, década de 90, né, que tinha essa idade de 11 anos, naquela época não tinha internet, né? A gente não tinha acesso às coisas. E na minha criação, eu tive hora para tudo, sempre tive hora para tudo, né? E hora para brincar, era hora para brincar e tinha hora para terminar a brincadeira também. Então tinha muito tempo mais focado nos estudos, né? E eu sabia quando o meu pai e minha mãe estavam me dizendo não, a gente não aceita, né? Muitas vezes a gente não quer aceitar aquele não. A gente quer aceitar o sim porque a gente acha, nessa idade de 11 anos, que o sim representa uma liberdade, né? E é aquele mecanismo do nosso cérebro de prazer imediato, né? Mas que tem consequências drásticas na nossa vida, esse tal de prazer imediato. Então a gente tem que saber o significado do sim e do não. Outro ponto que eu quero falar aqui, pai e mãe não é advogado de filho. Coloquem isso na sua cabeça, pai e mãe não é advogado de filho. Pai e mãe é pai e mãe. Então, quando você ouve o seu filho, se você tem um vínculo com ele de diálogo e ele te conta tudo o que acontece no contexto escolar e tudo na vida deles, se há essa abertura, e precisa haver essa abertura, inclusive, né? Você não pode comprar só o lado do seu filho, porque ser professor numa rede pública é muito desafiador por causa de pais omissos que pensam que são advogados dos seus filhos, super protegem o que é errado e vão atacar e desmerecer um professor, né? Então, assim, a gente tem que entender ambas as partes, saber ouvir ambas as partes. Então houve um episódio na escola da minha filha na segunda-feira, eu ouvi o lado da minha filha. Lógico que o primeiro momento vem aquela leoa, super proteção, mas como eu venho me desenvolvendo ao longo dos anos e aquele pavio curto já não me pertence mais, e os meus estudos me ajudaram bastante também a me colocar fora de cena para entender o contexto, eu comprei uma rosa, fui intuída espiritualmente para comprar uma rosa e levar para a professora que teoricamente teria puxado o cabelo da minha filha. Então, eu comprei, fui intuída, ouvi minha intuição, comprei a rosa, bem bonita, ornamentada, e levei para ela. E na sala estava eu, ela, a coordenadora e mais uma moça lá, a pedagoga, né? Calma aí. Aí comecei a conversar com a professora, falei todo o contexto do início do ano, que era a escola nova da minha filha, adaptação. Falei que a minha filha está passando por uma fase desafiadora, onde os hormônios estavam querendo falar mais alto do que a razão, né? Expliquei todo o contexto ali, né? E eu falei para ela, eu queria entender o que realmente aconteceu. E a energia da professora, eu sinto muito a energia das pessoas e cada dia mais ainda. E eu vi que a professora não é esse capeta, entendeu? Ela toma conta de 10 turmas, né? Tem mais de 300 alunos e não é fácil. A gente sabe sim como que é a unidade pública de educação. A gente sabe como que funciona e por causa de pais omissos, os professores estão perdendo voz. E os professores estão ficando reativos. Então a gente tem que ponderar todos os lados. Aí no final da conversa, né, eu entendi o contexto desafiado da minha filha, intransigente nessa idade, né? Então ela perdeu a razão dela. Não que a professora justificasse puxar o cabelo, porque na verdade ela não puxou o cabelo. A minha filha desrespeitou a professora em sala de aula, virou de costas para a professora, puxou o capuz do moletom, que inclusive ela está proibida de ir para a escola, tampou a cabeça e abaixou a cabeça. Ou seja, ela perdeu totalmente a razão ali. Então, nós pais temos que saber entender os lados, para não subjugar um professor que está ali como autoridade, né? Além de ser uma pessoa mais velha, autoridade. Então, precisa ser respeitado sim. Então, como um símbolo do sagrado feminino, do resgate do divino feminino, eu fui intuída a levar uma rosa para essa professora e mostrar para ela que nós não somos inimigas, nós somos parceiras.